Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Nesse vídeo nós vamos abordar o que são os 10 mandamentos, explorando as suas versões bíblicas e comentando a sua relação com a lei da natureza, infundida em nós na criação. Além disso, vamos também entender por que o catecismo aponta uma relação dos mandamentos supostamente diferente àquela que encontramos na Bíblia. Em verdade, vamos verificar que se trata da mesma coisa. Inicialmente, eu gostaria de também fazer um pequeno paralelo para demonstrar a forma distinta com que a Igreja Católica lidou com a questão desde Santo Agostinho, no século IV, em vista de como os adventistas do sétimo dia tratam da questão em torno da lei de Deus. Eu estou aqui com o Tratado de Teologia Adventista, é um livro espesso, e também estou com o Catecismo Romano, um livro igualmente espesso, esse um pouco maior. O Tratado de Teologia Adventista, ele não tem nenhum capítulo versando sobre os 10 mandamentos. Ele possui, no entanto, um capítulo versando sobre a lei de Deus. Mas o que é tratado nesse capítulo? Na verdade, o que se faz ali é uma defesa de que a lei de Deus ela não foi abolida e que ela deve ser cumprida. A velha dicotomia protestante entre graça e lei. O que é bom que se diga, no que tange a isso, os adventistas do sétimo dia, ainda que de forma precária, eles se aproximam mais, né, daquilo que é a sã doutrina em relação a isso. Pois, de fato, nós somos aptos, pela graça de Deus, pela graça santificante e pela nossa cooperação com essa graça, a cumprir os mandamentos. E é para isso que somos chamados, para obedecer, para a obediência, que nos faz trilhar caminhos de santidade, e não há outro capaz de nos levar ao céu. Porém, eles não avançam nos mandamentos um a um. Eles utilizam da página 510 à página 548, 38 páginas para sustentar que a lei deve ser cumprida. Mas não entram no primeiro, no segundo, naqueles que, segundo eles, são os 10 mandamentos. Após esse capítulo, imediatamente, vem o capítulo do sábado, no qual, da página 549 até a página 598, eles fazem uma defesa veemente sobre a guarda do sábado, o motivo pelo qual o sábado supostamente foi esquecido durante 18 séculos, etc. Então eles dedicam 50 páginas ao sábado e absolutamente nenhuma ao que seriam os outros 9 mandamentos. Ainda que eles tenham um tratado de teologia, ou seja, um compêndio onde supostamente tudo que lhes é importante do ponto de vista teológico aqui compreendido. Eles não falam dos mandamentos, ainda que se digam a igreja dos mandamentos. Na verdade, eles são a igreja do sábado. E isso se comprova perfeitamente a partir do que eu trago aqui agora. Já o Catecismo da Igreja, diferentemente, ele dedica da página 525 à página 667, 143 páginas para tratar de todos os mandamentos, sem exceção, do primeiro ao 10º. Inclusive, aquele que versa sobre o descanso e o culto a Deus, cujo teor nós verificaremos em tempo oportuno. Os 10 mandamentos têm sua origem na própria ação de Deus, ao escrevê-los inicialmente no coração humano. Essas regras que resumem e proclamam a lei divina também foram gravadas pelo próprio Deus em tábuas de pedra, conhecidas como as Tábuas da Aliança, como narrado nos livros de Êxodo e de Deuteronômio. Este decálogo não apenas estabelece as condições para uma vida livre do domínio do pecado, mas também revela a verdadeira humanidade do homem, lançando luz tanto sobre os deveres essenciais quanto sobre os direitos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Em essência, os 10 mandamentos constituem um caminho de vida que nos conduz a viver em liberdade, como verdadeiros filhos de Deus. Vejamos o que nos é dito pelo Catecismo de Trento da Igreja. Terceira parte do Catecismo, capítulo 4, o terceiro mandamento. Este preceito do Decálogo regula o culto externo que devemos a Deus. Vem a propósito neste lugar, porque este culto é, de certo modo, um fruto do preceito anterior. De fato, não podemos deixar de render exteriormente culto e ação de graças àquele que a fé e a esperança nos levam a venerar. Mais à frente, encontramos:
Como certa, deve considerar-se a diferença de que os demais preceitos do Decálogo são naturais e perpétuos e não podem de maneira alguma sofrer alteração. Por isso, não obstante a abrogação da lei mosaica, o povo cristão continua a observar todos os preceitos que se contêm nas duas tábuas. Tal acontece não porque Moisés assim o mandasse, mas porque eles correspondem à própria natureza das coisas, cuja força intrínseca impede os homens de observá-los. O preceito, porém, de observar o sábado, no que se refere à determinação do tempo, não é fixo nem perpétuo, mas é passível de mudança. Não pertence aos preceitos morais, mas antes às prescrições cerimoniais. Não faz parte tampouco da lei natural, porque não é a natureza que nos ensina e move a render culto externo a Deus nesse dia, de preferência a outro qualquer. O próprio povo de Israel só começou a celebrar o dia de sábado a partir do tempo em que foi libertado da escravidão do faraó. O tempo em que se devia abrogar a observância do sábado como tal coincide com a época em que deviam também caducar os demais ritos e cerimônias hebraicas, quer dizer, por ocasião da morte de Cristo. Essas cerimônias eram como que pálidas imagens da luz e da verdade. Força era, portanto, que desvanecessem ao raiar da própria luz e verdade, que é Jesus Cristo. Nesse sentido é que São Paulo escreveu aos Gálatas, repreendendo os que observavam o rito mosaico. Abre aspas. Observais os dias e os meses, os tempos e os anos. Receio, pois, ter trabalhado entre vós inutilmente. Gálatas 4, de 10 a 11. A mesma declaração fez ele na Epístola de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Tanto basta dizer acerca da diferença. Embora haja vários textos cristãos de tempos anteriores a Constantino que recomendam o descanso no dia do Senhor, não há textos que relacionem o domingo cristão com o descanso do mandamento no Decálogo. Certamente o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, de acordo com o calendário judaico, era dia de adoração desde os tempos mais antigos da história da Igreja, mas não se exigia nem se esperava que fosse dia de descanso. Fosse isso exigido, seria extremamente difícil cumpri-lo em uma sociedade na qual os cristãos tinham que se adaptar ao ritmo geral da vida, após 3 séculos de perseguição. Nesse sentido, o Edito de Constantino de 321 mudou a situação radicalmente, pois agora a lei ordenava que houvesse um dia de descanso, e esse era o mesmo dia em que tradicionalmente os cristãos tinham se reunido para adorar o Senhor com o partir do pão. O texto mais antigo que temos, no qual o dia do Senhor relaciona-se com o Decálogo, é o cânon número 29 do Concílio de Laodiceia, cerca de 70 anos depois do Edito de Constantino. Esse cânon não somente favorece, ainda que não exija, o descanso no dia do Senhor, mas também proíbe que se guarde o sábado judaico. Abre aspas. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas trabalhar neste dia. Porém, devem honrar especialmente o dia do Senhor, e como cristãos, devem, se possível, não realizar nenhum trabalho neste dia. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam excomungados. Dito isso, eu trago uma ilustre participação no vídeo de hoje para tornar ainda mais claro o porquê de termos no catecismo uma redução que não distingue em relação ao texto bíblico, mas sim torna claro e efetivo para o seu cumprimento as ordenanças ali contidas. Porque os 10 mandamentos na Bíblia são diferentes dos 10 mandamentos como nós aprendemos no catecismo? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, veja, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica no número 2051, você vai ter lá, né, já uma resposta condensada disso. Você tem em 3 colunas, né, as 2 fontes bíblicas dos 10 mandamentos e o resumo catequético. A própria Igreja Católica admite isso, ela não está escondendo e nem está adulterando os mandamentos. Quais são os 2 textos bíblicos que nos falam dos 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 21. Pois bem, esses textos, eles são muito mais longos do que a fórmula catequética que a igreja nos ensina, que é fácil de memorizar, é uma simples frase, né? Então, como é que foram escritos os 10 mandamentos? Primeira coisa que nós temos que compreender. Na tradição judaica originária, eles não são chamados de 10 mandamentos. São 10 palavras, né? Tanto que, quando
Moisés sobe a montanha e Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Isto é mandamento nenhum, mas para os judeus essa já é a primeira palavra. E aqui se encerra: eu sou o Senhor teu Deus. Né? E assim que está no Êxodo, capítulo 20, e sobretudo também está em Deuteronômio, capítulo 5, né? Em que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da casa do Egito, da casa da escravidão. Vejam, é na verdade uma memória daquilo que Deus fez no passado. Né? Bom, então se é assim, a gente já compreende que não dá para pegar aquilo que são os 10 mandamentos como os judeus dividem esses 10 mandamentos. Porque o primeiro não é mandamento nenhum. O primeiro é simplesmente uma memória. Então, aquilo que para nós são os 10 mandamentos, eles depois dividem nas outras 9 palavras. Você vai dizer assim: mas padre, então vai faltar. É que no final, o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias é emendado num mandamento só. E aí dá o número de 10. É assim que fazem os judeus. E seguindo um pouco, mais ou menos de perto, os judeus, nós temos a tradição calvinista e a tradição dos ortodoxos. Nós na Igreja Católica fazemos de outra maneira. Nós dividimos os 10 mandamentos em mandamentos mesmo, não é? Então, a divisão dos 10 mandamentos que nós seguimos é aquela que foi feita por Santo Agostinho. E é a mesma coisa que seguem os luteranos, mais ou menos, né? E as nossas fórmulas catequéticas, que resumem as coisas. Qual é então o primeiro mandamento? Né? Bom, o primeiro mandamento é o mandamento de não ter outros deuses. E nele se inclui o mandamento de não fazer ídolos, ou seja, imagens para serem adoradas no lugar de Deus. Deixa eu ler para você ver como soa diferente daquilo que é a fórmula catequética que a gente tem. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti estátua com qualquer figura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais junto aos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia até 1000 gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. Como está diferente, né? Qual é o mandamento que a gente aprende na catequese? Amarás o Senhor teu Deus. Bom, porque, na verdade, amarás o Senhor teu Deus não está aqui nesse texto dos 10 mandamentos. Na verdade, nós pegamos de um resumo que Jesus mesmo fez. Jesus, quando perguntaram a ele qual era o primeiro e maior dos mandamentos, Jesus não foi aqui no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, que eu acabei de ler para vocês, mas ele foi no capítulo 6, onde não está os 10 mandamentos, mas ele diz o famoso Shema Israel. Ouve, Israel. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esta formulação que foi feita por Jesus, a Igreja Católica diz: olha, isso daqui está muito mais bem feito, positivo. Então vamos colocar como sendo o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. O outro, não terás outros deuses. Tá bom, tá correto. Mas é uma formulação negativa. Jesus fez a formulação positiva. Então nós pegamos aquilo que Jesus fez. Né? Pois bem, então a fórmula amar a Deus sobre todas as coisas é uma fórmula fácil de decorar, fácil de viver, mas que não é o texto bíblico. Aí vem o segundo mandamento. Né? O segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar em vão o seu nome. Bom, aí a gente vê claramente que a fórmula catequética é mais breve. Né? Não tomar o santo nome em vão.
o terceiro mandamento, que cria uma polêmica com aqueles que ainda defendem que se guarde o sábado, ele diz: guarda o dia do sábado, santifica-o, como te ordenou o Senhor teu Deus. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o teu trabalho, mas o 7º é o sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus, com mão forte e braço estendido, te fez sair dali. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou: guarda o dia do sábado. É enorme. E é todo ele voltado no descanso, não é? Ora, nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou no domingo, os cristãos começaram a se reunir no dia do domingo, que aliás recebeu esse nome a partir da ressurreição de Jesus, né? Ou seja, o dia do Senhor, né? Kyriakos, do Kyrios, ou em latim, o dia do Senhor, Dominus Dominicus. Dominicus quer dizer do Senhor. Então, o dia domingo, Dominicus, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. Então, com o Novo Testamento já não se guarda mais o sábado, guarda-se o domingo. E assim vocês veem, eu estou exemplificando para você as várias modificações que foram acontecendo. Você vai dizer assim: mas padre, espera lá, mas não seria muito mais adequado que a Igreja Católica pegasse o texto da Bíblia e ficasse com o texto bíblico, ao invés de ficar inventando pequenas fórmulas mnemônicas, formulazinhas fáceis de guardar na memória? Veja, não. Por quê? Porque é importante nós recordarmos o seguinte: quando Jesus veio, ele aboliu todas as prescrições que estavam lá no Antigo Testamento, exceto aquelas prescrições que estavam na moral natural, na lei da natureza. Se você for olhar aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, as leis, as prescrições que estão aqui no Antigo Testamento são de 3 naturezas, 3 ordens. Ou são prescrições rituais, que não valem mais para o Novo Testamento. Ninguém mais vai fazer o templo de Jerusalém, fazer sacrifícios de novilhos e de touros, etc, etc. Ou são, então essas leis foram abolidas. Elas eram uma preparação para o culto do Novo Testamento, que é o culto dos sacramentos, que é a liturgia, foi uma preparação. Deus fez aquilo para preparar. Agora que já está preparado, veio Jesus e instaurou o novo culto a Deus. Existe uma segundo tipo de prescrições que estão lá no Antigo Testamento, que são, digamos assim, uma espécie de código civil dos judeus. Por quê? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento, não no Novo, no Antigo Testamento era um organismo político. Então havia leis políticas, leis de julgamento, leis de como proceder, né, na administração da justiça no dia a dia. Essas leis também foram abolidas, porque no Novo Testamento nós não temos mais um povo enquanto ordem jurídica, né? O povo de Israel. Nós temos agora o povo de Deus, que está unido a Jesus através da fé, membros do corpo de Cristo. Em todas as nações, em todos os organismos políticos do mundo, os cristãos estão toto orbe diffusi, espalhados pelo mundo inteiro. Muito bem. Sobraram então outras, um terceiro tipo de prescrições. São as prescrições que estão na própria natureza das coisas. Ou seja, quando os 10 mandamentos dizem não matar, isso não precisava estar escrito nos 10 mandamentos. Isso está escrito na natureza humana. Na natureza e na justiça das coisas, na ética e na moral, tal qual ela está na natureza humana, não se deve matar o inocente. Ou seja, é sempre, sem exceção, é sempre injusto matar o inocente. Isso não precisava estar escrito na Bíblia. Isso está escrito na natureza das coisas. Então, por isso a igreja, ela não se apega a um texto bíblico. O texto bíblico, ele foi dado por Deus para garantir a nós que nós enxergássemos aquilo que é óbvio. Por causa do pecado original, muitas vezes
nós seres humanos distorcemos a realidade. Então aquilo que você poderia ver com a sua inteligência, pelas suas paixões, pelas suas desordens, você termina não enxergando. Mas Deus garante e entrega a Moisés as 10 palavras, os 10 mandamentos, para que a gente siga. A formulação, ela não é o essencial, não é o importante. O importante é a essência da coisa, é aquilo que está na natureza, que escrito aqui na Bíblia ou não, seria obrigatório mesmo assim. Não cometer adultério, né? Como está escrito aqui. A igreja adapta e põe uma formulação melhor. Ou seja, não pecar contra a castidade. Porque o único pecado contra a castidade não é o adultério. Aqui é colocado como um pecado sexual por antonomasia, né? Mas, uma vez que o cristianismo saiu do âmbito judaico, né, os judeus eles tinham uma ordem, uma moral sexual relativamente tranquila, uma coisa ordenada. Mas quando São Paulo, por exemplo, começa a pregar para os pagãos, ele trata de temas que Jesus não tratava. Por exemplo, Jesus não tratou de homossexualismo, de lesbianismo, de fornicações estranhas, mas São Paulo teve que tratar disso, bebedeiras, de todo tipo de assunto que era coisa praticada pelos pagãos, mas que não estava entre os judeus. Mas essas coisas, elas são proibidas, mesmo que não estejam escritas na Bíblia, porque está na própria natureza da sexualidade humana, que elas são imorais. Então a igreja tem uma formulação dos 10 mandamentos que é fácil de guardar e clara, com aquela clareza de quem sabe que está tratando aqui de mandamentos que estão inscritos no próprio ser da coisa. Então, aqui a igreja como mãe e mestra, né? Não é que ela corrige a Bíblia, não é isso. É que aqui nós estamos no Antigo Testamento, num estágio da revelação em que Deus ainda estava preparando o seu povo. Chegada a plenitude dos tempos, com a revelação de Cristo e a graça que opera em nossos corações, até mesmo com a razão nós conseguimos enxergar mais claro e mais longe. Então, os 10 mandamentos são uma formulação baseada nos textos bíblicos, mas uma formulação catequética mais redondinha, mais bem elaborada para colocar em prática aquilo que são leis que, sim, estão escritas na Bíblia, mas mesmo que não estivessem escritas na Bíblia, estariam escritas na natureza das coisas. É isso que são os 10 mandamentos.